Queria reler com vocês, né? O Evangelho de domingo, de Mateus, para que a gente pudesse conversar um pouquinho. Mateus, capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O homem encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Vamos conversar sobre isso na nossa vida. Claro que a grande maioria que aqui já está aqui porque já tem uma caminhada e já procura Deus, não é? Já tem uma caminhada. Mas aqui nós temos duas coisas. Nós temos o homem que estava no campo e achou um tesouro escondido. Então, às vezes, aqui o Evangelho nos coloca diante de uma atitude humana, de uma alegria, quando você encontra alguma coisa que você não procurava e é uma coisa grandiosa. E às vezes o nosso primeiro encontro com Deus é assim, eu não procurava por Ele, mas o encontrei. Isso tem um nome, chama serendipia, ou serendipismo. Isso é baseado num conto britânico. Esse conto foi escrito em 1724 por um escritor, e ele chama Os Três Príncipes de Serendipity. E eram três rapazes que, por onde eles passavam, eles viviam na região do Ceilão, hoje é Sri Lanka. Ceilão e hoje é Sri Lanka. E eles tinham uma capacidade imensa de observação, de estar atento a tudo, e isso junto com a sagacidade deles, com a inteligência, com a capacidade de observação, eles conseguiram resolver todos os dilemas da caminhada deles. Então, isso para nós, na nossa vida, tanto na vida da ciência, na nossa vida, como na vida espiritual, isso existe, o serendipismo existe. Então, dentro da ciência, por exemplo, a descoberta da penicilina, do raio-x, dos manuscritos de Corã, né, a descoberta de Colombo, tudo isso não foi porque eles saíram para procurar aquilo. No meio do caminho eles encontraram, mas eles estavam com os olhos abertos, estavam preparados para. Então, o serendipismo é isso, é o estar aberto para reconhecer aquilo de novo que chega. Às vezes a gente está tão fechado que a gente não percebe. Né? E na Bíblia tem vários relatos disso. Né? Vocês imaginam a samaritana que saiu para buscar água e encontrou o autor da água viva. Você imagina Zaqueu que subiu numa árvore de curiosidade, Jesus falou, vou ficar na sua casa hoje. Caiu da árvore, lógico. Porque ele saiu de curiosidade para ver quem ele era, Jesus o achou. E às vezes a nossa vida é assim. E a gente fala, Filó, mas Deus não se manifesta, não. Eu não consigo perceber. Mas a gente não consegue perceber porque a gente anda fechado. Então a gente às vezes fica esperando grandes sinais de Deus e não vê a delicadeza daquele que trabalha em tudo e em todos, o dia inteiro. Então, se eu não estou com os olhos abertos, meu coração pronto, eu não vejo Deus agir na minha vida, não percebo. Porque eu tenho que perceber, viver, receber aquilo e agradecer, porque Deus faz. Ele está atento, Ele cuida. Então, isso faz parte da nossa vida quando a gente, às vezes, descobre e tem um encontro com Ele sem estar esperando. Você não estava esperando, mas Ele estava. Mas como você já estava atenta para, você consegue perceber. Isso é uma parte, né? E essa é uma parte da nossa caminhada, que a gente pode estar atento. Isso foi tão interessante, que acho que foi sábado, já nem sei, os dias correram tanto, que eu saindo da igreja, uma jovem, me parou e falou, Filó, eu estou fugindo de Deus, com tanta dificuldade de rezar, e eu percebi que eu estava escorregando dele. Mas agora eu estou tentando voltar, mas eu não consigo rezar. Então preste atenção, porque ela falou, me ensina um livro, me dá um livro que fala da intimidade com Deus. Eu falei, não tem livro, meu bem. Não tem livro. Sabe por que você não está conseguindo fazer uma ligação com Ele? Porque é a mesma coisa quando você encontra um amigo e que, em vez de você conversar aquilo que é essencial, você fica na periferia. Né?
A gente conversa como é que está o emprego, como é que está o povo em casa, qualquer outra coisa, mas você não fala do seu sentimento, da sua alma. Você não conta se você está sofrendo, se você está feliz. Você não tem a liberdade de contar para o outro de verdade o que está acontecendo com você. Então fica na superfície, vai fazer contato que dia? Nunca. Falei, minha filha, concentra. O problema é que a gente está disperso. Concentra em ti mesmo. Às vezes o Santo Agostinho nos diz, volte para ti, volte para a sua intimidade. A hora que você sentar com o Senhor, fale não o que está no seu lábio, mas o que está no seu coração. Fala com Ele. E aí você verá, porque Ele está ali, Ele habita ali. Não tem jeito de não fazer contato com Deus, não tem jeito, é simples. Basta ser verdadeiro. Falei com ela, conte para Ele de verdade a sua vida. Conte para Ele de verdade o que está ruim. Fala com Ele, fala com o Senhor. E é claro que Ele vai agir. Claro. Então, é preciso que a gente volte. Santo Agostinho fala, Senhor, que eu me conheça e que eu te conheça. Porque dentro do ser humano tem tantos tesouros dentro do nosso coração. Mas se ninguém buscar por eles, se ninguém persegui-los, se ninguém despertá-los, de que serve isso? Então, esse é um ponto que a gente precisa estar atento. Papa Francisco falou, quando ele falou lá em Aparecida no discurso, se permita ser surpreendido por Deus. Se permita. Permita que Deus te surpreenda. Que Deus traga para você um novo na sua vida. Porque é muito triste, né? Quando Jesus contou essas parábolas, na verdade, eu acho que ele queria semear no coração da gente assim, será que de verdade existe um tesouro que ainda não foi descoberto? Será que de verdade Deus é assim? Deus é esse tesouro, é essa pérola da nossa vida? É a maior razão da nossa vida? E que se eu faço opção por Ele, Ele é alguém que eu preciso cultivar esse relacionamento? Porque o fato de eu ter encontrado a pérola não significa que eu já tenho, que eu já possuo. Não significa, porque o outro já procurava pela pérola. E, na verdade, a pérola da nossa vida chama Jesus. Ele é a grande opção da nossa vida. Ele é a nossa grande escolha. Então, quando a gente vê essa parábola, nós somos convidados por Ele a estar diante dEle para fazer qual é a nossa opção diante do Senhor. Muita gente ouviu os galileus, quanta gente ouviu e fez a opção de não segui-lo. E quantas pessoas hoje vivem uma indiferença em relação a Jesus? Mas está existindo um outro fenômeno, porque ao mesmo tempo que as pessoas estão sendo indiferentes a Ele, as pessoas têm saudade de Deus, têm uma nostalgia de Deus. E não sabem por onde começar. Na verdade, a gente precisa ter a coragem de ser muito verdadeiro em relação ao fim último da nossa vida. Colocar isso diante de Deus e falar com que opção eu sigo. Rezar, porque rezar não é uma reflexão. Rezar não é se colocar para debater alguma coisa. Rezar é estar diante dEle e pensar com muita verdade. Realmente eu posso acreditar e confiar que eu posso dividir a minha vida com outra pessoa, ou sou eu mesma, o centro da minha vida? Quando você está rezando, você tem certeza absoluta que você está diante daquele que pode mudar todas as coisas? Porque tem hora que a gente acha que Ele não pode, ou que Deus está tão distante que Ele não está interessado na nossa vida ordinária. E é viver a vida ordinária de verdade que Deus pode fazer de cada momento desse uma forma extraordinária. Porque Deus escuta, Deus nos escuta. Então é preciso que a gente trabalhe essa fé, essa certeza, essa relação. Porque não adianta só descobrir que eu tenho um tesouro e deixar aquilo lá arquivado. Eu preciso caminhar com Ele. Eu preciso fazer com que Ele de verdade seja o maior tesouro que eu tenho na minha vida. E semana passada, diferente da oportunidade de ter descansado, trabalhei demais, que eu nunca vi um inverno com tanta doença como a gente viu, né? Todo mundo que teve consultório trabalhou loucamente, né? E nos últimos 12 dias, quando a gente trabalha na Santa Casa sábado e domingo, a gente trabalha 12 dias sem interrupção. Então, todos os dias lá, às 7 da manhã, sábado, domingo, já sendo feriado, são 12 dias. Isso emendado com o consultório, foi algo alucinado, porque eu não conseguia acabar antes de 10 da noite, né? Sim, os meninos realmente estavam muito doentes, né? Quem não estava doente aqui, estava doente fora daqui, e a gente continuava ajudando quem estava fora do Brasil, e a coisa não foi fácil para nenhum lugar que essas crianças passaram. E na terça-feira passada, eu tive um dia difícil demais, o consultório foi muito pesado, eu saí de lá e falava com Jesus assim,
aqui o senhor me perdoa, eu estou muda, eu estou parecendo um bagaço. Pensa num bagaço de laranja, eu estou pior do que um bagaço. Então, eu não tenho assunto com você, eu estou muda, mas se eu quiser falar, fique à vontade, que eu estou precisando de aprender, porque às vezes a gente aprende por osmose, porque eu não consigo raciocinar de tão cansado que eu estou. E quarta, fui para o CTI, trabalhamos, e a gente estava convivendo com uma criança de 10 anos em morte cerebral. E trabalhar essas coisas é uma coisa muito difícil, porque a família vai e vem, vai e vem, vai e vem, e no fritar dos ovos, primeiro ia doar tudo, depois desistiu de doar tudo. Então, o trabalho com a família é esgotante. E começamos a quarta-feira até razoavelmente bem, e falei com a supervisora, e os residentes foram, os acadêmicos foram, falei, vamos rezar um texto de misericórdia diante desse menino em morte cerebral, para que ele descanse. Né? A frequência dele está oscilando, 35, 40, ele precisa descansar. Vamos rezar, e rezamos, e foi nesse dia à tarde, depois que os pais chegaram, depois que os avós chegaram, que o criaram, que ele se entregou. Né? Então, eu falei, vamos rezar o texto de misericórdia. Começamos o dia assim, em paz. Fui até dar aula para os meninos, vamos discutir algumas coisas. Quando, de repente, terminamos a aula, e o CTI teve uma coisa rara de acontecer, mas que é possível. Aconteceram 3 intercorrências graves simultâneas em 3 pacientes, um do lado do outro. Um, de repente, saturou 4, ficou igual uma berinjela, a gente satura 90. O do lado, a fisioterapeuta atendendo, ele conseguiu ser estubado e tinha que ser reentubado imediatamente. E a outra, que a R4, estava limpando os drenos para tirar uma pós-operatória de cirurgia cardíaca, que a gente ia estubar, mas a gente não sabe nada da vida, fez uma arritmia na frente de todo mundo e parou. Foram 25 minutos de parada, vocês imaginam o que se virou um olho do furacão e do outro lado outra criança parou. Então virou um tumulto, a mãe no meio disso tudo, era horário de visita, preparar a mãe para receber o filho, pôr o menino morto no colo. Vocês imaginam que a gente não sabia por onde começar. No meio disso tudo perdemos entre quatro grandes acontecimentos, infelizmente perdemos a Beatriz. Isso é uma loucura, isso desestrutura toda uma equipe. E o meu telefone, alucinadamente chamando, porque muita gente chegando de viagem, os meninos pior do que tinham ido, chegando. E o pessoal reclamando, filho, você não está atendendo o telefone. Eu falei, mas é porque se vocês vissem aonde eu estou. No olho do furacão, não vi mensagem, não vi nada, não dava tempo. Quando eu comecei a responder, comecei a perceber como é que estava a minha agenda devia ter mais de 30 meninos para me olhar na quarta-feira. E eu estava tão cansada, com tanto sofrimento, com tanta coisa que a gente tinha visto, que eu fui rezar antes de ir para o consultório, e eu chorava, eu falava com Jesus. Falei, Gê, eu estou chorando, não é para você preocupar, não, é cansaço. Eu estou tão cansada, que eu estou chorando pelo cansaço. Só o Senhor sabe quantas pessoas tem que precisam de mim hoje. E, na verdade, eu queria ir embora, eu queria desmarcar, queria passear no shopping, queria fazer qualquer outra coisa, ir ao cinema, qualquer outra coisa. Mas eu preciso ir para o consultório. Então, eu queria te pedir sabedoria, discernimento, me ajude a fazer o que precisa ser feito. Aí fui para o consultório, atender, cheguei, já tinha um monte de gente, laboratório, aquela confusão de sempre de um consultório de pediatra. E comecei a atender, e fui atendendo. Quando foi dando mais ou menos 4 horas, minha secretária falou, doutor, tem uma coisa esquisita. O quê? Você conseguiu estar absolutamente no horário? Nunca estou. Você está absolutamente no horário e os clientes chegam, estão assustados, porque chega, consulta, vai embora. Chega, consulta, vai embora. Tem cliente meu que sabe que nunca aconteceu isso. Chega, consulta, vai embora. E os clientes falam, filho, olha o que aconteceu. E aí, Jesus não tirou um menino. Até acrescentou mais uns, mas não tirou nenhum. Mas ele esteve lá. Essa é a diferença. Aí, quando eu percebi que a coisa estava muito em paz, eu falei, é Ele, que vem de um jeito que a gente não imagina, mas são surpresas de Deus, que sabia do cansaço, mas que foi lá naquela doçura e falou, eu alivio, vinde a mim todos vós que estáis cansados, porque eu vos aliviarei. E é tão impressionante que quando eu encerrei, eram umas 20 para as 10, eu era capaz de aguentar um curso de mais 12 horas sem problema, porque é Ele que faz tudo ser tão diferente demais do normal. Porque quando a gente busca a Deus, como aqui ele buscava, a busca de Deus, ela te traz alegria e paz. Deus não te traz turbulência, Deus não te traz cansaço,
Então eu falava com ele nessa noite, eu falava: Jesus, o Senhor não é só o meu alimento de cada dia, mas muito mais do que o alimento. O Senhor é o meu sustento. É igual aquela viga que segura a casa para não cair. É a sensação que eu tenho. Eu falo: o Senhor que me segura inteiro, assim. Fala: fica de pé, filho. É esse sustento de cada dia que a Eucaristia permite, porque te permite o encontro. Porque por isso que eu digo para vocês, a fé, ela não é uma coisa de momento. Não é uma vez que você vem cá e se sente mexida e que vai fazer fé. Não é isso. A fé, ela é uma construção, porque ela é uma construção de fidelidade. Ela é um encontro de todo dia. Não é um cardeal Newman que diz que a nossa vida aqui, a nossa perfeição, ela é o resultado de muita transformação. Porque é um caminho de fidelidade, de resposta a Deus todos os dias. É um encontro com Ele todos os dias. Buscar a Deus, ela exige, sim, algumas coisas, exige um sacrifício, exige que você tenha uma disciplina, mas encontrar a Deus, não. Isso não é resultado de uma ascese muito rigorosa, nem de um fanatismo religioso, não. Encontrar a Ele é dom, porque Ele se dá. A questão é que nós não percebemos, porque nós estamos vivendo tão preocupados e tão ocupados, tão dispersos, que não percebemos Deus andar. A gente não percebe Ele bater no seu ombro e falar: estou aqui. Então aprender que a gente divide com Ele a miséria nossa mesmo. Então o nosso caminho com Deus, a gente não tem que copiar ninguém. Porque só cada um de nós sabe a nossa miséria, sabe onde é que está a nossa dificuldade, onde é que está o buraco na sua vida, onde está difícil de caminhar. Onde estão seus medos, suas tristezas, suas frustrações? Mas fale com Ele. Ele permite. Fecha a porta do teu quarto e faz uma relação com o Senhor. Fala com o Senhor o que está ruim. Ele é a grande verdade. Ele é o grande tesouro que alguém pode ter na vida. Que o dia que você descobre, você abre mão de tudo. Você abre mão de tanta coisa supérflua que você carrega na vida. Você abre mão de um tanto de coisa que não leva a lugar nenhum. Como diz Santo Agostinho de novo, né? A gente vai falar só dele. Só aquele que faz o homem ser bom, só ele permite o homem ser feliz. E a única coisa que nos transforma em sermos bons e nos fazer felizes é Deus. É o relacionamento com Ele. É estar junto dEle. É saber que nós fizemos uma opção por Ele. Que se eu estou na proposta do Senhor, será que isso é verdade? Será que Deus pode fazer tudo isso por mim? Te digo, faz isso e muito mais. Faz isso e muito mais. Porque Deus nos escuta. E sábado foi tão interessante à tarde, que eu recebi um telefonema de uma pessoa que eu não me lembro mais, porque tem 25 anos essa história. Uma mulher me ligou, uma senhora me ligou e disse: doutora Filó, estou ligando para a senhora não lembra de mim não. Mas meu filho foi cuidado por vocês no CTI, há 25 anos atrás. E meu filho ficou muito grave, porque ele engoliu o líquido amniótico, fez uma pneumonia muito grave. E na época os médicos disseram para nós: esse menino não vai andar, não vai falar, ele vai ter uma sequela neurológica grave, e, aliás, a gente não sabe se ele dá conta da vida. Nós ficamos 34 dias no CTI. E num desses dias, doutora Filó, logo no início, logo depois de tudo, que a gente estava muito isolado, a senhora deu plantão. E eu falei isso tudo com a senhora. Falei: mas eu ainda não era da coordenação, e eles falaram: os médicos estão dizendo que o nosso filho não tem jeito, que ele não vai andar, não vai falar. E a senhora então disse para nós assim: mas existe a misericórdia de Deus. Não se esqueça dela. E a partir de então, doutor Filó, eu comecei a andar com um crucifixo. Eu parecia uma doida. Eu andava com a cruz e rezava o dia inteiro. Então, estou ligando para a senhora para falar que meu filho formou engenharia, foi para a Alemanha, está dando aula na Universidade da Alemanha. Nenhuma sequela. E um dia me deram um CD da senhora, e quando eu escutei a senhora falando de misericórdia, eu falei: é aquela médica que há 25 anos atrás falou comigo: existe a misericórdia de Deus. Existe a misericórdia. E o dia que a gente descobre esse Deus vivo, esse Deus que você pode falar com Ele, esse Deus que preocupa com a sua miséria de cada dia, esse Deus que está atento com a dificuldade que você está ali, que está ao seu lado, você fala: existe alguém igual a Ele? Existe um preço igual a esse? Não existe um Deus como esse, que se faz presente na nossa vida e que quer caminhar conosco. Então, na verdade, nós até sabemos que Deus nos ama, mas nós não tomamos posse disso. Então é muito triste saber que existem cristãos que vivem uma religião de tristeza,
que vive a religião daquele jeito que eu falo com vocês, que parece hiena. Ó vida, ó céus, que luta. Não há alegria na vida. Como que alguém que convive com Jesus vivo pode parecer que está morto? Estou falando, meu bem, você não contou com o Deus que eu conheço, não. Só Deus é diferente do meu. Porque o meu vivinho fala, conversa, discute, come, é tudo igual. Mas ele é vivo, anda conosco e se interessa pela sua vida. Então o fato de você saber que você é filho dele e que ele é o Senhor, não te dá direito de saber que você já tem tudo, não. Você tem que fazer uma caminhada com o Senhor. A fé é uma caminhada de confiança. Eu preciso exercitar isso todo dia? Sim. Quem faz opção por caminhar com Jesus tem cuidado da parte interior? Sim. Porque senão morre a fé. A gente precisa estar junto com o Senhor todos os dias? Sim. Ele é o nosso alimento. Ele é o nosso sustento. Mais que qualquer coisa. Passou a fase de achar que a gente é cristão porque foi batizado. Ou porque é cristão porque recebeu de herança. Ser cristão é uma opção. Seguir Jesus é uma escolha. Porque não é uma escolha de brilho. Ele não promete nem o sucesso. Mas ele promete a eternidade. Ele promete, a gente fica vivendo na esperança, né? Da hora que a gente vai poder ouvir assim: vinde, benditos do meu Pai. O reino está aqui. Imaginou? A hora que a gente ouvir, a hora que a gente puder imaginar, será que a vida encerra em mim? Será que a vida encerra? Esse mês foi um mês pesado, deve ter uns 3 semanas, 2 semanas, nós tivemos 2 óbitos simultâneos no CTI, 2 óbitos, eu não sabia qual mãe a gente acudia, porque um desmaiava e carregava, os residentes trabalhavam demais, nós trabalhamos demais. E aí eu deixei, porque o CTI virou uma loucura, e ao mesmo tempo tinha um monte de gente precisando de entrar, e aí arrumamos os leitos para receber outros, deixei a turma sofrer na segunda, na terça, na quarta parei o CTI e falei, vamos falar de morte, vamos conversar. Vamos começar a enfrentar essas coisas na nossa vida, porque isso vai mostrar, quando a gente chama alguém para conversar sobre morte, a gente está chamando alguém para conversar sobre vida, porque você tem que começar a entender quais são as escolhas que você está fazendo na sua vida desde agora, porque são elas que vão dar sequência na sua vida. Então, diante dessa proposta de Deus, será que existe um Deus assim, igual a Filó está falando? Isso é real? Esse Deus que me escuta, que de verdade nos colocou uma esperança, uma certeza de uma vida que é eterna? E se eu tenho certeza disso, como diz Bento XVI, a gente aguenta a peleja do caminho? A gente aguenta o que tiver que aguentar, porque a gente sabe o que nos aguarda. É diferente. Mas quais são as opções que nós estamos vivendo? Quais são as nossas escolhas? Porque optar por Deus é todos os dias eu tenho que fazer opção por Jesus. Porque todos os dias eu tenho que dizer não para o mundo e dizer sim a Ele. Então, é preciso que a gente tenha coragem de estar, primeiro com os olhos atentos para poder ver como é que Deus age. E à medida que a gente vai ficando familiar a Ele, a gente fala, é Ele? É Ele? Isso aqui só pode ter sido Ele. Isso aqui que mudou tudo, foi Ele. Foi Ele que passou aqui e fez isso ser diferente. Foi Ele que passou aqui e transformou todas essas coisas. Ele que de verdade, eu estava vivendo água de chuchu rala, e falou, tem proposta melhor? É de verdade um Deus que muda todas as coisas, muda tudo. Mas tem que ter coragem, tem que fazer opção. Temos que falar, Ele é de verdade o meu maior tesouro, e por causa dele eu vendo qualquer coisa. Por que na verdade vale o homem, não é? O que ele faz tanto? Se ele... Fala que adianta o homem guardar tudo se perder a própria vida? Ganha tudo, mas perde a vida. Porque quando Jesus fala da vida, ele fala da vida que é uma continuidade, que somos chamados para viver uma vida que é eterna. Às vezes é difícil a gente pensar nisso, porque a vida nos enrola. É tanta coisa que acontece no dia para te distrair, para te ocupar, para te tirar do foco principal que é Deus. Então, quanto que a gente precisa estar atento para perceber o passo dele? Tanto que a gente tem que estar atento para sentir o cheiro dele. Estar atento para ver que quando Deus age, é tudo tão diferente, você fala, só pode ter sido ele e mais ninguém. Você sabe quando a marca é dele, mas se os seus olhos não estiverem de fora e de dentro abertos, Deus passa, faz o que for e você não vê. Faz tanto espetáculo o dia inteiro e quem reconhece? Porque não estamos atentos para ver um Deus que cuida. Não é só de mim não, de todos vocês, de cada um. Sabe quantos fios de cabelo está na cabeça de cada um de vocês? Cuida de cada detalhe da sua vida. Às vezes a gente acha que é sorte, mas foi Ele que fez, que cuidou.
Então é preciso que a gente tenha muita honestidade diante do Senhor e fala: Senhor, porque está escrito na palavra que o Senhor disse que aonde está o nosso tesouro, lá está o nosso coração. Aonde está o nosso coração? Aonde? Aonde que verdadeiramente, qual é a verdadeira riqueza da minha vida? Porque não existe uma riqueza maior do que poder conviver com Deus vivo. O dia que a gente aprende isso, que a gente fica mal acostumada, porque é só falar. E você sabe que Ele vai te ouvir, e que Ele vai dar uma solução, que Ele vai te mostrar o caminho, que Ele vai falar para você de alguma forma. Ele vai. Eu sempre falo com Ele: Jesus, o Senhor me fez. O Senhor foi a única pessoa que me viu como embrião, não é assim que está escrito na palavra. Deus nos viu como embrião na barriga da mãe. Então o Senhor me conhece mais do que eu. O Senhor vai saber o jeito que o Senhor vai me dar a resposta que eu estou te falando. O Senhor vai me fazer entender que o Senhor me conhece. É assim que a gente pode conversar com Ele. É simples. Tão simples. Não complique. Não complique a sua relação com Ele. Ande todos os dias na certeza. Caminhar nessa certeza de ser amado, de ser cuidado. Medo de quê que você passou a ter? De nada. De nada. Então não existe um tesouro como Jesus na nossa vida. Não, Ele é absolutamente o que é sem preço na vida do ser humano. Porque o dia que você descobre, você abre mão de qualquer coisa, porque Ele é realmente sem preço. Conviver com uma pessoa que te faz melhor. Conviver com aquele que tira de você o que você tem de melhor. Então eu falo que Jesus é aquele que te olha e fala: não, eu te fiz para muito mais. Você está muito raso. Se você der uma chance, Ele vai te mostrar para que você foi criado. Se você der uma chance, Ele vai despertar dentro de você aquele talento que está tão guardado e falar: minha filha, eu te fiz para isso. Ouse. Ouse. Como diz o Papa, deixa Deus te surpreender, deixa Ele trazer uma novidade na sua vida, deixa Ele te mostrar de verdade quem você é, deixa que Ele faça e vire a sua vida do avesso, porque Ele pode trazer algo de ruim? Não pode. Mas a nossa relação com Ele, ela é construída na fidelidade, porque nós não vivemos de um momento igual aquela semente que cai no terreno pedregoso, no instantinho ela cresce, mas na hora que chega qualquer problema da vida, ela não tem raiz e morre. Então, por isso que nós temos que maturar. Nós temos que maturar, porque o nosso espírito, ele depende. A gente tem que viver um tempo de maturação para dar conta de toda a verdade de Deus. Porque o ser humano quer a verdade, mas ele não dá conta da verdade. Não é assim? É interessante. O laboratório me mostra um remédio. Depois volta e fala: doutor Flávio, o que a senhora achou? Fala: vocês querem a verdade ou mais ou menos? Porque se você fala a verdade, eles ficam chateados. Eu falo: vocês estão me falando uma coisa, eu vou falar para vocês o que eu achei disso. E esse negócio não vai emplacar. Hein? Isso eu lamento ser tão sincera. Mas não dá certo, não gostei disso. E aí eles falam: está vendo como é que vocês ficam chateados? E vocês querem a resposta, vocês querem a verdade. O tanto que a nossa alma não está pronta para a verdade. Então, vocês imaginam isso diante de Deus. Nós não podemos ficar, como diz São Pedro, recebendo só o leitinho. A gente tem que se preparar para receber comida sólida de Deus. Nós não estamos preparados nem para o leite. Somos tão indisciplinados com o Senhor. Precisamos de ter uma disciplina. Então é isso que eu disse: buscar o Senhor exige sacrifício, mas encontrar-se com Ele é dom. E Ele se dá. Basta que você queira. Basta que você deseje o Senhor, porque Ele te deseja. Ele quer estar conosco. Não existe um caminho como Ele. Não há ninguém que possa te trazer alegria, a paz, a serenidade que é conviver com o Senhor, mesmo que a vida esteja do avesso, mesmo que o mundo esteja aquele tumulto, mas a gente sabe que Ele é aquele que pode transformar todas as coisas, é Ele que nos renova, é Ele que nos dá força de novo, é Ele que nos põe de pé e fala: mais um só, vamos lá, você dá conta. Por quê? Porque eu estou aqui. Que vocês tenham essa certeza, que vocês, quando forem rezar hoje, a encerrar o dia de vocês, tenha a coragem de colocar a vida de vocês diante dEle e falar: Senhor, quais têm sido as minhas escolhas? Por quem realmente eu estou fazendo opção na minha vida? Porque se às vezes nós estamos fazendo opção por um tanto de ilusão que não nos leva a lugar nenhum. Porque só Ele é a verdade absoluta de tudo. Que os nossos olhos, o dia que fechar aqui, se abrirão para uma outra realidade. Será que a gente tem verdadeiramente consciência disso? Se prepara de verdade para isso? Então eu preciso que a gente comece a perguntar para Ele: aonde que na minha vida o Senhor não reina? Me faça estar aberto para as suas surpresas de cada dia.
Porque o Senhor nos surpreende, Ele pode trazer tanta novidade para nós. Vamos pedir a Ele que eu esteja com um olhar atento, que todos os meus sentidos estejam abertos para perceber esse Deus que vem. Venha toda hora, venha a todo momento nos encontrar, porque é isso que Ele quer. Deus permita que como a samaritana, que foi buscar água, encontrou o autor da água viva, que Ele nos permita esses encontros, como o encontro de Zaqueu, e que Ele queira se hospedar na nossa casa, que Ele queira fazer morada em nós, que Ele também queira ser o nosso amigo mais íntimo, aquele que partilha tudo conosco, aquele que você não precisa esconder nada, aquele que você pode rasgar o seu coração, às vezes, muitas vezes não falar nada e só chorar. Ele sabe de todas as coisas, e só Ele, essa é a confiança absoluta que eu tenho, nessa doçura que é o Senhor, eu posso falar, e mesmo na miséria da minha oração, Ele escuta, e se a gente permitir, Ele faz. Vamos começar um novo tempo, não é? Vamos começar um novo semestre, mas vamos começar esse semestre na presença daquele que pode tudo. Se a nossa vida está mais ou menos, Ele pode fazer a nossa vida muito melhor do que está. Muito, mas muito melhor. Ele pode. Se algo não está bom, fale com o Senhor. Tem certeza, porque Deus só tem o melhor para cada um de nós. Vamos fechar os nossos olhos, nos colocar diante dEle. Vamos colocar a nossa vida diante dEle e pedir a Ele que Ele verdadeiramente seja a nossa pérola, que Ele nos dê a graça de procurar por Ele cada dia, e que a cada encontro nosso seja um encontro mais profundo, que a gente possa estar preparado e aberto para cada surpresa que Ele tem.